encontrei alguns editoriais em Adventist Reviews há alguns anos. Este aqui começa assim: alguns meses atrás recebemos uma carta de Bob. Não sabemos qual a idade de Bob, embora suspeitemos que Bob seja um adolescente ou um jovem adulto. Também não sabemos se Bob é um homem ou uma mulher. Esta é a carta. Uma pergunta tem me incomodado persistentemente a ponto de não poder mais me calar. É uma pergunta que acredito ser fundamental para a minha vida. Faço a vocês essa pergunta. Pergunta a todo professor adventista do sétimo dia. O que é um adventista do sétimo dia? E mais importante, por que você é um adventista do sétimo dia? Creio que esta é uma pergunta que precisamos fazer mais do que fazemos. Precisamos saber quem somos nós. Precisamos saber qual é o nosso propósito. Precisamos saber porque existimos como um povo chamado, um povo da aliança. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação foi assegurada a todo indivíduo que aceita sua vida e morte em seu lugar. Agora, quantos adventistas do sétimo dia estavam de pé ao redor da cruz naquele dia? Quero dizer, adventistas de carteirinhas com umas 28 doutrinas? Nem mesmo um. Deus realizou o trabalho de salvar indivíduos através da vida e morte de seu Filho Jesus sem a necessidade de sequer um adventista do sétimo dia. Ele não precisava de nós para esse trabalho, ele o fez sem nós. Recebemos isso como um presente de outros. Então, ao Jesus ascender aos céus, 40 dias depois, ao começar seu ministério sumo sacerdotal, ao começar no ministério no santuário celestial e compartilhar os benefícios de sua salvação a todos que aceitassem, quantos adventistas do sétimo dia estavam lá, naquele lugar, orando para que o Espírito Santo descesse? Nenhum sequer. Deus realizou esse trabalho sem nós também. Ele não precisou de adventistas para aquilo. Portanto, por que estamos aqui? Não estamos aqui porque ele precisava de nós para dar a mensagem de salvação. Isso tem sido feito por inúmeros outros antes de nós. Temos feito a mesma coisa que outros fizeram. Por que ele nos chamou à existência? Vamos ver alguns textos bíblicos nesta manhã, sem os quais não haveria igreja adventista do sétimo dia. Eles são textos muito familiares. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 14. E claro, você conhece esse texto imediatamente como a passagem dos 3 anjos voando no céu. E no verso 7, o primeiro anjo tem uma mensagem, Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Qual é o tempo a que esse texto se refere? É vinda a hora do seu juízo? De que tempo estamos falando? 1844, não é mesmo? Por volta de que tempo os adventistas foram chamados à existência? Por volta do mesmo tempo. Portanto, será que nossa existência tem alguma coisa a ver com esse período? E essa questão na história do plano da salvação? Percebe? A batalha tem se estendido por um longo tempo. Satanás tem desafiado a Deus a cada passo. Ele tem dito desde o começo que a lei de Deus é injusta, o caráter de Deus é injusto. Eu posso dirigir o universo melhor, dá-me uma oportunidade. E a batalha tem sido travada nesta terra. Quem está certo? Deus ou Satanás? E você sabe, Satanás arranja os melhores argumentos contra o caráter e o governo de Deus. Não lá fora, no mundo filisteu. Não em Moabe ou Edom, ou mesmo em Babilônia. Você sabe onde ele tem conseguido seus melhores argumentos de que o caminho de Deus não funciona? Entre seu povo escolhido. Satanás pode apontar para esse povo que reivindica ser o povo da aliança e dizer: olha, eles lá naquele grupo adorando ídolos. Veja lá eles, querendo ser como as nações ao redor. É esse o seu caminho, Deus? Seu caminho não funciona, olhe para eles. Seus melhores argumentos vieram direto do povo escolhido de Deus. As coisas pioraram tanto que Deus teve de dar uma chance para que seu plano funcionasse e os enviou todos ao cativeiro. Destruiu a cidade, destruiu o templo, aquele lindo templo. Não temos nenhum conceito de como o templo de Salomão realmente aparentava. Artistas têm muita dificuldade para representar aquele templo.
E isso foi derrubado ao chão, nada sobrou. Eles não podiam mais adorar a Deus nesse país estrangeiro como costumavam adorar. Vamos ao livro de Daniel agora. As coisas estavam realmente muito más ao tempo de Daniel. Daniel capítulo 8, um daqueles textos sem os quais não haveria o movimento adventista do sétimo dia. Daniel 8:13. Daniel está na Babilônia com o resto dos cativos, e aqui está o que ele viu. Daniel 8, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Esta é uma pergunta longa e complicada. Vamos simplificá-la. Por quanto tempo Satanás vencerá a batalha? Por quanto tempo os seus caminhos vão ser rejeitados? Por quanto tempo isso vai continuar? Estamos em cativeiro, o tempo foi destruído. Será assim para sempre, ele vai vencer a batalha. Essa é a pergunta. Sou muito feliz pelo próximo verso, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Qual é a resposta de Deus à pergunta se Satanás vai vencer? Sua resposta é simples: Satanás será derrotado. Essa é a resposta. Mas ele diz: Daniel, você terá de ser muito paciente, não se trata de um concerto rápido. Os argumentos apresentados por Satanás são muito fortes. Vai levar séculos, literalmente séculos, milênios, para resolver isso. Você irá à sua sepultura, Daniel. Isso acontecerá muito tempo depois do tempo da sua vida, mas chegará um dia em que os argumentos de Satanás serão lançados por terra para sempre. E Satanás será derrotado. Veja, esta palavra purificado tem significados interessantes na língua original. Pode significar corrigir, pode significar vindicar, pode significar absolver das acusações, pode significar justificar, pode significar purificar também. Tudo isso em uma palavra do hebraico. O que é dito aqui é o que o caminho de Deus será vindicado e Satanás será derrotado. Essa é a resposta a Daniel. Vamos agora a um outro texto do Novo Testamento. Romanos capítulo 13 é um texto muito interessante, um de que não nos lembramos frequentemente. Romanos capítulo 3 e versículo 4. Quando pensamos no juízo, geralmente pensamos em nós sendo julgados. Mas veja o que esse verso diz, Romanos 3:4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui diz que Deus está sendo julgado. A coisa mais extraordinária que passa pela minha cabeça em toda a batalha entre Deus e Satanás é que Deus está dizendo: a questão vai ser decidida não apenas pelas minhas declarações, mas pelas minhas explicações. E quando eu explicar e demonstrar quem eu sou e o que Satanás é, deixarei que você seja o juiz final. Você decidirá quem está falando a verdade. Isto é o que Deus está falando. Que Deus extraordinário nós servimos, que se coloca nessa posição, um Deus que é onipotente, onisciente, e que tem o controle sobre todo o universo, está dizendo: deixarei que os seres que eu criei determinem se eu sou digno de permanecer como líder do universo. Seres finitos como eu e você, fazendo essa decisão. E aqui ouvimos que Deus vai vencer quando ele foi julgado. Ele demonstrou o caráter de seu pai. Ele mostrou quem Deus era na verdade, ele demonstrou quem era Satanás. Encontrei algumas afirmações interessantes, tenho aqui uma declaração na Review and Herald, de 16 de abril de 1901. Todo o céu está esperando para que vindiquemos a lei de Deus. Todo o céu está nos esperando. O que quer dizer? Jesus não fez a vindicação final de Deus? Todo o céu está esperando
para que alguma outra coisa aconteça, para que a vindicação de Deus aconteça. Essa está em Recebereis Poder, página 338. A honra da lei de Deus tem de ser vindicada perante os mundos não caídos, perante o universo celestial e perante o mundo caído. O que é necessário? Que a honra da lei de Deus seja vindicada. Este é o desafio de Satanás, de que a lei de Deus não é boa, não é justa, não é razoável, não precisamos dela. Podemos decidir por nós mesmos. A lei de Deus precisa ser vindicada. Testemunhos, volume 5, página 746. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que neste tempo de perigo Deus chamou para ser depositário de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Afirmações interessantes. Nós que vivemos hoje, somos chamados para uma missão especial, vindicar o nome de Deus. Peguem suas Bíblias. Retornem a Apocalipse capítulo 14. Antes do voo dos 3 anjos, com as mensagens finais, um grupo de pessoas é descrito no mesmo capítulo. Algumas vezes nós esquecemos desse grupo de pessoas. Falamos apenas a respeito dos 3 anjos. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 5. Descreve um grupo de pessoas sem igual. E no verso 5, há uma incrível declaração. E na sua boca não se achou engano, isto é, hipocrisia, fraude, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Um povo irrepreensível, um povo sem engano, um povo que Deus chamou à existência para proclamar as 3 mensagens. Não nos perguntamos algumas vezes por que as 3 mensagens não têm poder que esperávamos que tivesse. Talvez seja porque o povo não é exatamente o povo que Deus precisa. E talvez este povo seja a chave para o sucesso das 3 mensagens que são descritas aqui. Portanto, Apocalipse 14 é um capítulo importante. Ellen White descreve isso da seguinte maneira: desejar todas as nações, página 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. O que está em jogo não é a minha honra, não é nem mesmo a minha salvação. O que está em jogo aqui é a honra de Deus. Ele pode fazer isso? Pode realmente produzir um povo como descrito em Apocalipse 14, 5? Será possível? Todo mundo cristão diz que é impossível até a segunda vinda de Cristo, quando de repente, imagino, Deus apertará um botão mágico em nossos cérebros e não pecaremos mais. Mas essa não é a maneira de Deus. Deus nunca faz isso, Ele nunca nos trata como robôs ou computadores. Será que haverá um povo que provará que Deus está falando a verdade em Apocalipse 14, 1 a 5? Será que haverá tal povo? Penso que é muito significativo o fato de Ellen White chamar isso de expiação final, que é a parte final do processo de expiação. Sem essa parte, a expiação não pode ser completada. Mesmo tendo Jesus morrido na cruz, na mais magnificente demonstração que este mundo já viu, descobri que há maneiras interessantes de provarmos ou refutarmos os argumentos de Deus ou os argumentos de Satanás. Encontrei isso no Desejado de Todas as Nações, página 309. Todos quantos transgridem os mandamentos divinos. Bem, quantos de nós estamos incluídos aqui? Todos nós. Portanto, todos nós estamos apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. Você sabe o que o pecado é, na verdade? Não se trata de ir para o céu ou para o inferno. Pecado é depositar um voto. Quando fazemos deliberadamente o que sabemos ser errado, porque a nossa natureza egoísta diz para fazer isso a si mesmo, estamos dizendo que a maneira de Satanás é mais lógica, mais razoável que a maneira de Deus. Sabe, aquele mandamento muito duro de Jesus, e isso foi um mandamento, quando alguém vem até você e bate no seu rosto, dizendo algo muito amargo contra você, ou o que quer que seja, fazendo algo totalmente impróprio, o que você deveria fazer?
virar o outro lado para que ele possa bater em você? Isso não é nada razoável. Não é certo. Se eu fizer isso, as pessoas pisarão em mim como tapete. Satanás, você tem mais evidências ao seu lado do que Deus em fazer uma afirmação dessas. É uma afirmação dura para se viver. Acreditamos que a maneira de Deus é a correta, que dar a outra face é a maneira de resolver os problemas quando somos insultados, ou acreditamos que a maneira de Satanás é a correta? Você se coloca de pé e revida o mais forte que puder. Estamos votando em quem? Quem estamos dizendo que está certo em um grande conflito? É disso que se trata o pecado. Toda vez que pecamos, estamos depositando um voto para Satanás, para que ele domine este mundo por mais tempo. Está tudo bem, gostamos da sua maneira. No livro Grande Conflito, página 489, seus que escondem e desculpam suas faltas. Agora a segunda parte. Quantos de nós temos feito isso? Veja, uma coisa é fazer algo errado. E então o que fazemos depois? Quase imediatamente, tentamos esconder para que ninguém saiba, ou se alguém descobre, culpamos outra pessoa. Alguns de nós chegamos a culpar Adão. Assim colocamos a culpa em outra pessoa. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Será que ele disse que, se aqueles que cometem esses pecados percebessem que estão indo para o inferno, eles rapidamente confessariam seus pecados? Não, ela não disse isso. Não se trata do que acontece comigo, trata-se do que acontece com Deus. Estará a verdade ao lado de Deus quando ele for julgado? Romanos 3,4. Ela diz que se pudéssemos ver quando precisamos de olhos abertos, quando escondemos nossos pecados, quando damos desculpas aos nossos pecados, como Satanás se regozija, ele está fazendo do seu jeito, como ele joga isso no rosto de Cristo, dizendo, viu, o seu jeito não funciona, veja eles agora, veja Adão, culpando Eva, veja Eva culpando a serpente, veja todos os seus filhos culpando um ao outro. É sempre o jogo do eu. O problema é de outra pessoa. Seu jeito não funciona, Deus. Se pudéssemos ver isso, se pudéssemos ver Satanás e Cristo nesse pequeno diálogo, ela diz que nos apressaríamos em confessar nossos pecados e abandoná-los. Por estarmos desonrando a Deus, estamos dando credibilidade a Satanás e permissão a Satanás para dirigir as coisas por mais tempo neste planeta Terra. Encontrei outra declaração interessante, está nos Testemunhos, volume 2, página 171, que diz, se pudessem ver o quanto precisamos ver, meus amigos, precisamos tirar nossos olhos deste mundo e olhar para a realidade. Se pudéssemos ver os puros anjos com seus brilhantes e inquiridores olhos atentamente fixados sobre vocês, por que estão os brilhantes e inquiridores olhos dos anjos de Deus fixados sobre vocês? Para encontrar todas as coisas erradas que vocês estão fazendo? Não. Se pudéssemos ver os anjos atentamente observando para registrar como os cristãos glorificam a seu mestre, é isso que eles estão procurando. Eles olham para mim e você, querendo ver os votos que estamos depositando para Deus, descobrindo tudo o que puderem descobrir para saber se estamos fazendo a vontade de Deus, ou pudessem observar o exultante escarnecedor triunfo dos anjos maus, enquanto eles expõem cada afastamento do caminho. São esses os que estão procurando pelos nossos pecados. Então, citam as escrituras que foram violadas. Os anjos maus procuram pelos pecados em nossas vidas. Então, comparam as escrituras com os nossos pecados e jogam isso na face de Jesus Cristo. Eles dizem, vejam, lá estão eles. Seu caminho não funciona. Se pudessem ver isso, ela diz, vocês mesmos ficariam assombrados e alarmados. Não porque vocês vão para o inferno, não porque vocês estão permitindo que o pecado reine nesta terra por mais um bom tempo. É por isso que deveríamos estar alarmados, porque estamos violando em Satanás, estamos em uma eleição, faz um bom tempo que é tempo de eleição no grande conflito. E estamos votando em quem achamos que lidera da melhor maneira neste planeta.
Essas são afirmações muito significativas. Nós somos parte do processo de tomada de decisões. Encontrei algumas afirmações interessantes e perturbadoras. Esta vem do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral. Um amigo passou recentemente 3 semanas no campus de uma faculdade adventista. Durante sua visita, ele lecionou e falou com dezenas de estudantes. Sua descoberta mais perturbadora, ele disse, foi a de que a maioria não acha que a igreja adventista seja diferente das dezenas de igrejas evangélicas que existem. Cada igreja, um estudante disse, enfatiza um aspecto da verdade. Os pentecostais enfatizam os dons espirituais. Os batistas enfatizam o batismo por imersão. Os adventistas enfatizam os 10 mandamentos. Sim, Deus tem uma igreja, mas ela está espalhada por todas as igrejas. Uma igreja remanescente. Fico feliz por nenhum de nossos pioneiros estar vivo para ouvir isso. Será que acreditamos que temos um propósito especial? Somos apenas uma dentre muitas com diferentes propósitos e que Deus está usando mais ou menos da mesma forma. O antigo diretor da Review in the Herald disse, remanescente tem se tornado um palavrão em alguns círculos adventistas. Até mesmo alguns pastores ficariam felizes se nós discretamente a deixássemos. É tempo de se levantar em defesa dessa ideia adventista de longa data. Abandoná-la nos deixará à deriva nas águas do relativismo. Os adventistas que querem enterrar o conceito de remanescente precisam pensar seriamente a respeito do que significa ser adventista. Não somos iguais, mais uma denominação, somos um povo chamado e um povo da aliança. Não porque somos melhores do que os outros, mas simplesmente porque o Senhor, em sua liberdade, nos deu uma tarefa para fazer. Mas agora, mais do que nunca, é a hora de nós, adventistas, sabermos que é por isso que estamos aqui. Isso significa nada mais do que isso. O remanescente. Acreditamos que esse é o remanescente da profecia bíblica. Acreditamos que essa é a razão da nossa existência. O editor de nossa lição da Escola Sabatina disse o seguinte, hoje, alguns entre nós acreditamos somente que não somos diferentes das outras igrejas, mas também que não deveríamos ser. Afinal, se não temos algo melhor para oferecer, por que não ser como todo mundo? Apesar dessas vozes, muitos entre nós ainda acreditam e corretamente que Deus ergueu a igreja adventista do 7º dia, não porque ele queria uma denominação diferente, mas porque ele nos deu algo diferente, algo melhor para proclamar ao mundo. Se não é assim, qual justificativa temos para a nossa existência? E o que ele nos tem dado são verdades cruciais e distintivas que fazemos de nós adventistas do 7º dia, não luteranos, nem episcopais, nem batistas, nem metodistas, mas adventistas do 7º dia. Esses ensinamentos formam uma mensagem distinta que ninguém mais está proclamando e por ninguém mais estar proclamando, é por isso que existimos. Acreditamos nisso, acreditamos que estamos aqui por causa dessa questão importante e crucial, sabe? A vinda de Jesus Cristo não depende de quando Jesus quer vir, acredita ou não, porque senão ele teria vindo há muito tempo. Na história adventista, Jesus escolheu vir 2 vezes. A primeira vez foi cerca de 10 anos depois de 1844, se o movimento não tivesse caído no desânimo. A segunda vez foi ao redor de 1890, quando Deus enviou mensageiros para preparar seu povo para a trasladação, junto com sua profetisa para apoiar essas mensagens. Ele queria voltar aí. Existe uma razão de estarmos ainda aqui. Eu não sei se vocês já ouviram as fitas antigas de um homem chamado Frazee. Ele veio de um lugar não muito longe daqui, Wildwood, já faleceu, claro, mas ele disse algo muito importante que eu gostaria que vocês ouvissem. Quer as pessoas tenham entendido ou não, elas podem ir à cruz e entender melhor depois. Não é isso que aconteceu? Que indivíduo na terra entendeu o que estava acontecendo na cruz? Jesus teve que explicar todos depois mesmo para seus discípulos de confiança. Em 1844, quer alguém tenha entendido ou não, ele se mudou do santo para o santíssimo e explicou depois. Nem sequer uma pessoa na terra entendeu o que aconteceu em 22 de outubro de 1844. E teve que explicar isso depois. Mas ele não pode encerrar seu trabalho no Santíssimo e explicar depois, porque depois seria tarde demais.
Veja, nunca antes da história humana houve um fechamento da porta-graça universal. Houve algo próximo a isso, chamado dilúvio. Mas você sabe, das 8 pessoas que sobreviveram, algumas delas não se deram bem depois, não é verdade? Mas nunca houve um fechamento da porta-graça universal na qual as portas do perdão foram fechadas para sempre. Portanto, se Jesus esperasse até que ele deixasse o Santíssimo, e então contasse para nós o que ele estava fazendo, nem tem mais perdão agora, seria tarde demais. Não teríamos mais chance de fazer uma decisão. Agora percebemos que o noivo está demorando, porque tem passado tanto tempo desde 1844. Jesus retardou seus passos para que possa nos acompanhar. Agora não pode ser como na cruz, quando ele seguiu adiante sem que a igreja entendesse. Agora não pode ser como em 1844, quando ele se moveu ao relógio profético para mostrar que aquela era a hora. Dessa vez o relógio não soará até que a sua igreja esteja pronta. É para isso que ele chamou esse movimento à existência, para colocar a última peça do quebra-cabeças no lugar, para colocar os últimos argumentos contra o caráter de Deus fora do caminho. Ao refutar a última declaração de Satanás de que a lei não pode ser obedecida, mostraremos que ela é boa, que pode ser obedecida, que Deus está certo, que Satanás está errado e que, portanto, o grande conflito pode terminar. É por isso que estamos aqui. Uau, que papel a desempenhar na batalha que começou com Lúcifer no céu. O ponto da decisão final. É por isso que ele nos chamou à existência. Bem, vamos acelerar nosso passo por alguns minutos agora. Qual era o propósito de Israel? Por que Deus chamou Israel à existência? Para levar o máximo possível de israelitas para o céu? É isso? Ou será que era para Israel ser o farol do mundo? Era para Jerusalém ser o lugar onde todos que quisessem saber a respeito do grande Yahvé, o Criador de todo o universo, viessem em busca de informação? Lembrem-se, era para terem sido construídas estradas em todas as partes do mundo, a capital espiritual do mundo, Jerusalém. Essas eram as profecias do Antigo Testamento. Era para Israel iluminar o mundo acerca do caráter de Deus e do grande conflito. Como foi com eles? Bem, vocês conhecem a história. Não muito bem. Portanto, por que Deus chamou a Igreja Adventista à existência? Para levar o máximo possível de adventistas para o céu. Os 16 ou 17 milhões de adventistas no mundo, talvez 30 milhões seria o número mágico, então terminamos. Ou será que, como os israelitas antigamente, Deus chamou esse movimento à existência para que qualquer um que queira saber a respeito do verdadeiro Deus do céu, não as versões falsas, o evangelho verdadeiro, não as versões falsas. A verdade é real, não as contrafações. Eles viriam a esse movimento para entender Deus. Não é por isso que ele nos chamou à existência. E agora, como estamos nos comportando? Gostaríamos de pensar que estamos indo muito bem, mas algumas vezes as estatísticas nos dizem que não. Pesquisas foram feitas nos anos passados, algumas pesquisas recentes, elas revelam algumas coisas que gostamos e algumas coisas que não gostamos muito. Esta aqui foi em 1986, uma pesquisa Gallup. Eles descobriram que 70% dos adventistas responderam que ouviram ou leram a respeito da igreja. 70% das pessoas nessa pesquisa disseram que ouviram falar dos adventistas do sétimo dia. Quando tu perguntares a que eles mais gostavam em nós, 52% deixaram essa linha em branco. 21% disseram nada em particular. Então fizeram outra pergunta. O que você menos gosta nos adventistas? 51% deixaram em branco. 20% disseram que não deixavam de gostar de nada em particular. Como estamos indo, pessoal? Outra pesquisa foi feita em 1995. Dessa vez, um pouquinho mais que a metade ouviu o nosso nome, não 70%, mas um pouco mais de 50%, e houve um marcante aumento do número dos que nos identificam com as igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias ou com as testemunhas de Jeová. Bem, uma vez mais, como estamos indo, essa pesquisa também disse que daqueles que tinham ouvido a respeito de nós, 53% foram perguntados que
contribuição os adventistas fazem ao serviço comunitário? Creio que todos aqui ouviram falar da ADRA. A ADRA age quando existe um desastre ou uma necessidade no mundo. Tenta ajudar as pessoas a ser o nosso serviço comunitário, além das dorcas em nossas igrejas locais. Essas pessoas que sabem a nosso respeito, quando perguntadas que contribuição fazemos ao serviço comunitário, 9 de 10 disseram que não tinham ideia. 90% daqueles que disseram que nos conheciam, disseram que não sabiam nada sobre o que fazemos para ajudar a comunidade, não ouviram falar disso, aparentemente, portanto, mesmo nossos melhores esforços para divulgar o que nós queremos fazer, não parecem alcançar o objetivo. Outra pesquisa nas mais importantes cidades da América do Norte, 66% de suas populações não sabem o que os adventistas existem. Nas cidades importantes, 66% não sabem que existimos, somente 50% sabem que somos um grupo religioso. Hank Hanegard é um locutor de rádio que sabe bastante sobre o Adventismo do Sétimo Dia. Ele foi perguntado uma vez, qual é a sua opinião sobre o Adventismo atualmente? Sua resposta foi, depende de qual Adventista do Sétimo Dia você está se referindo. A denominação se tornou tão diversa que um grupo tem pouca semelhança com o outro. Uau! Se isso é verdade, mesmo que remotamente, que tipo de trabalho estamos fazendo em comunicar claramente a verdade a respeito do caráter de Deus para o mundo, quando você tem que dizer, bem, este é um braço dos adventistas, e existe outro braço lá, e todos são um pouco diferentes uns dos outros. Portanto, de um ponto de vista realista, as estatísticas dizem que eles não estão entendendo a mensagem muito bem. Não estamos fazendo o que esperávamos fazer. Ellen White diz em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 50, pela igreja será finalmente exibida a última plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com sua glória. Pela igreja. O que significa que temos alguma preparação a fazer? Temos algumas mudanças a fazer. Já que a igreja está lutando, e precisamos ser honestos e dizer que ela não é o que Deus pretendia que ela fosse. É fácil sermos tentados a dizer, deixe tudo isso que está acontecendo com a igreja para lá. Vamos lá para fora testemunhar para todos que querem ouvir. Vamos fazer estudos bíblicos, vamos fazer algo que seja interessante para as pessoas e sair dessa discussão e dessa briga e de tudo isso que está acontecendo na igreja. É tentador, não é? Mas eu lhe pergunto, quando Jesus Cristo tentava vir a um povo que estava há 3 anos de ser rejeitado, totalmente por Deus como seu povo, onde ele gastou a maior parte do seu tempo? Na Cirofenícia, em Edom, em Moabe, nos países ao redor da Palestina? Ou ele gastou a maior parte do seu tempo, energia e ministério com o seu povo, tentando restaurá-los à posição que Deus queria para eles, para que pudessem ir ao mundo com a mensagem de Deus? Jesus não abandonou seu povo que estava há 3 anos de ser rejeitado. Ele tentou com toda a energia de seu ser restaurá-los ao seu lugar no plano de Deus. E estou sugerindo que aprendamos essa lição. Precisamos ser restauradores e não ignorar. Não podemos nos afastar do problema. O problema somos nós. Precisamos curar nossos problemas. Precisamos de nos ajudar. Precisamos de nos unir sob a bandeira da verdade, não da falsidade, mas sob a bandeira da verdade. Precisamos fazer nosso melhor para curar o dano que Satanás está fazendo no meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Encontrei outra afirmação interessante, desta vez feita por um ex-presidente de uma associação. Portanto, ela não veio de alguém que esteja atacando a igreja de alguma forma. Ela vem de alguém que está muito preocupado em promover o adventismo. Ele diz, música é composta de 3 partes, melodia, ritmo e acompanhamento. 3 são essenciais, mas não iguais em importância. A melodia deveria ser a parte mais proeminente e não deveria ser obscurecida pelo ritmo ou acompanhamento. O que isso tem a ver com o Adventismo do Sétimo Dia? Melodia, ritmo e acompanhamento? A evangelização do mundo feita pela pregação, ensino e material impresso e o gasto de grandes somas de dinheiro para campanhas, prédios, equipamentos e viagens vitais quando possam ser, não cumprem neles mesmos a comissão principal confiada.
a igreja remanescente. Eles não são a melodia, são no máximo o acompanhamento. Hoje em dia ouvimos que esta é a melodia. Espalhe a mensagem, compartilhe a mensagem, missão global, o que quer que seja, essa é a nossa missão. E esse homem está dizendo que não, isso é apenas o acompanhamento. A melodia que soa fraca a princípio, mas cada vez mais clara, é uma canção de vitória sobre o pecado. A canção de Moisés e do Cordeiro, erguendo-se cada vez mais alto, cada vez mais perto ao padrão celestial, cada vez mais longe do mundo, para o apogeu da completa e final demonstração da sua graça, em vasos de barro, mas despojados de todo o mundanismo e testemunhada pela declaração do anjo: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pela primeira vez esse testemunho será dito, e de toda uma comunidade de santos, pela primeira vez. Não estamos lá ainda, meus amigos, essa é a melodia. Será que o acompanhamento não está indo tão bem porque a melodia está fora do tom? Não existe melodia. Então ele diz que aqueles que vêm sejam avisados. Certa vez Davi, influenciado por Satanás, caiu vítima da influência mágica dos números, coisa que tão sutilmente leva a orgulho e autocomplacência, que traiçoeiramente substitui a qualidade pela quantidade, o mérito verdadeiro pela mediocridade, o encantamento exercido pelo tamanho, o número e a quantidade, se permitido que prevaleça, encherá os bancos da igreja com filhos ilegítimos, e enchará suas fileiras com uma mistura de gente que, como no passado, pode interromper a nossa marcha, como em Cades Barneias, que Deus não permite que tal coisa aconteça. O que foi que esse líder da igreja acabou de nos dizer? Que o evangelismo, feito sem cuidado e de forma errada, pode destruir nosso movimento. Por causa da influência mágica de números cada vez maiores, chamada crescimento da igreja, que parece ser tudo o que ouvimos ou pensamos atualmente, nada de crescimento de coração, nada de submissão do coração, mas mais números, etc. O diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica, sabem, somos muito gratos porque não temos todo o sucesso que queríamos ter na América do Norte no evangelismo. Se temos séries de evangelismos e 10 ou 20 pessoas são batizadas, louvamos a Deus. Mas nos países de além mar, 100, 1000 pessoas são batizadas de uma só vez, pelo menos a obra está progredindo lá. O diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica disse o seguinte: creio que uma das questões mais importantes tem a ver com os novos conversos. O crescimento é tão rápido que é muito difícil acompanhar. Por causa da velocidade, creio que precisamos realmente pensar por um momento sobre os perigos. E o perigo que eu vou mencionar é um perigo real. É o perigo de batizar indivíduos que vêm de uma tradição cristã, diferente ou de um ambiente não cristão, que não estão bem informados sobre a mensagem bíblica. E eles recebem uma breve instrução à mensagem adventista, então são batizados. Há um breve acompanhamento. Essas pessoas são adventistas baseados no pouco que entenderam. Eles retêm algumas ideias que trouxeram, porque nunca entenderam bem o adventismo. Diversidade doutrinária e teológica. Estão encontrando um lugar dentro das congregações locais. Essa é uma preocupação real de um dos líderes de nossa igreja, dizendo que precisamos ser mais cuidadosos do que somos. E mesmo na América do Norte estamos começando a ter esse problema, ao ouvir pessoas conversando comigo sobre alguns dos assuntos que apresentam. Nunca ouvi isso antes, dizem. Nunca me explicaram quando fazia estudos para o batismo. Então começamos a ter o mesmo problema, por vários líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós compreendemos nossa missão claramente. O que estou querendo dizer de forma simples é: será que esse é o propósito primário da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A razão pela qual Deus nos chamou à existência é muito simples: vindicar seu nome e provar que Satanás é um mentiroso no grande conflito. Ser salvo ou não é uma pergunta interessante, mas não é a verdadeira questão de forma alguma. A verdadeira questão é quem vence o grande conflito. E quem estou votando? Estou votando no lado que apressa a derrota de Satanás ou que prolonga o reino de Satanás? Se tiver sucesso nisso, terei sucesso como adventista do sétimo dia, ao provar que Deus está certo. Depois disso,
a missão secundária do Adventismo, depois de entender nossa missão primária, é compartilhar essas boas novas com todos os que querem ouvir. Isso se chama evangelismo, estudos bíblicos, isso se chama testemunho. Compartilhamos o que Deus tem feito por nós individualmente. Por que não conseguimos guardar isso para nós mesmos, mas se invertemos a ordem e dissermos que, enquanto fizermos trabalho missionário, enquanto fizermos evangelismo, a primeira missão vai acontecer? Não, ela não vai acontecer. Temos que manter o cavalo e a carroça em seus devidos lugares. O cavalo puxa a carroça não puxa o cavalo. E o cavalo é a vitória sobre o pecado. Porque Deus é vindicado apenas dessa maneira. E isso puxa todo o adventismo, se isso for corretamente entendido. Bem, meus amigos, mesmo que alguns de nós não entendam nossa missão muito bem, mesmo que alguns de nós pensem que estamos aqui para sermos salvos e que foi por isso que Deus enviou seu Filho para nos salvar, para perdoar nossos pecados e para nos dar um bilhete para a vida eterna, mesmo que alguns de nós não compreendam nossa missão muito bem, Satanás compreende. Satanás sabe quais são as questões em jogo. Ele sabe que se esse movimento tiver sucesso, seus dias estarão contados. Ele sabe que se esse movimento pode ser desviado ou atrasado, ele secretamente conseguirá um bom tempo a mais no planeta Terra para conduzir seu show. Ele sabe disso. Ele sabe disso claramente. E a propósito, mais uma coisinha. Quantos dos movimentos que Deus chamou à existência tiveram sucesso em suas missões? Israel? Que tal a igreja primitiva? Os apóstolos levaram o evangelho para todo mundo conhecido naquela época. Então, o que aconteceu quando morreram? Caíram em apostasia, a reforma protestante. Luzes gloriosas começaram a brilhar, e então o que aconteceu? Nenhum movimento que Deus tenha chamado à existência completou sua missão. Eles se extinguiram, ou cederam ao erro, ou se apostataram. E Satanás diz: a história está do meu lado, derrotarei esse movimento também. Essas são as questões em jogo. Satanás está tentando desviar esse movimento e ele tem tido muito sucesso. E Deus está dizendo: vou fazer desse movimento no final dos tempos, diferente de todos os outros movimentos na história humana. Essa é uma grande encomenda. E Deus se propõe a si mesmo uma tarefa impossível. Tudo o que Ele precisa é de nossa cooperação. Ele não precisa de nós para fazer o trabalho, pois não podemos fazê-lo. Ele precisa de nós para cooperarmos com Ele, para permitirmos que Ele trabalhe em nós, permitirmos que Ele nos capacite, permitirmos que Ele faça coisas impossíveis. E então veremos o que acontece. Quem vencerá a batalha? Portanto, estou dizendo que Satanás está armando algumas armadilhas com cuidado para enganar o povo de Deus. E o nosso último texto hoje será Ezequiel 33. Ezequiel 33. Espero que você tenha percebido que a maioria das profecias do Velho Testamento são tão ou mais importantes para nós do que foram para Israel. E esta é uma delas. Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Uma mensagem de advertência sendo dada. Vá ao verso 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nos falecemos, como viveremos então? Estamos sempre pecando, isso sempre acontece. Não nos comportamos tão bem como deveríamos, continuamos a pecar, como sobreviveremos? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que Deus está baseando essa questão na sua própria existência, que não tem o prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Quem são esses ímpios? A próxima palavra, convertei-vos. Sim, vocês são os ímpios, meu povo escolhido. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa do adventismo? Não acho que li errado esse texto.
Acho que não. Somos o Israel moderno que Deus chamou à existência. E Ele não tem prazer nenhum em nossa destruição ou fracasso. Isso não lhe dará prazer de jeito nenhum. Mas a única esperança para nós ímpios, sejamos honestos agora, para nós ímpios é de nos convertermos de nossos caminhos maus. Precisamos fazer decisões difíceis, continuaremos